E aí, pessoal? Acho que eu arrumei o áudio dessa vez. Tá com ruído, né? Melhorou? Acho que melhorou. Acho que agora foi. Alô, alô? Acho que agora foi. Então vamos lá. A nossa. Aqui. Vamos retomar um pouquinho então. Não consegui fazer ontem a nossa conversa. Tive que tocar umas coisas e aí remarquei pra hoje. Então vamos retomar um pouquinho aqui o que a gente vinha conversando. A gente tava mexendo no banco, né? Então lá na nossa primeira conversa a gente fez meio que montou um planejamento. A gente falou sobre desenvolvimento do app, desenvolvimento de API, banco, né? Mas tudo de forma conceitual e tudo de forma teórica e tal. E aí na última a gente começou construindo o nosso banco. Então a gente fez algumas tabelas e aí e a ideia era chegar nessa estrutura aqui. Vamos ver ali como é que ficou nossa estrutura de banco. A gente também tava usando o Workbench, né, MySQL Workbench. O problema do MySQL Workbench é que eu tô usando um ARM aqui, né, arquitetura ARM da macOS. E aí ele não funciona várias coisas, alguns botões não aparecem, principalmente a parte do diagrama fica muito ruim de usar. Então eu baixei o TheBeaver aqui pra gente trabalhar, porque o TheBeaver ele é free, né? Primeira coisa, ele é free. E a gente consegue ter esses recursos também de arquiteturar o banco, tá? Então a gente não consegue que nem no Workbench que tu dentro do diagrama tu consegue fazer as alterações e mexer nele, mas tu consegue ver o diagrama, o que já é uma boa dinâmica. Então vamos lá. Então aqui está o nosso banco de fidelidade, o banco que a gente criou na última. Então aqui a gente consegue ver as tabelas. Vamos ver quais são as tabelas que a gente criou. Carregando. Nossa, que demora. Aí. Então a gente tem a tabela loja, a gente tem a tabela user e a tabela user loja. Então a gente fez bem básico. Então vamos voltar ali pro nosso diagrama.
né? Então a gente fez tabela user, a gente fez lojas, a gente criou uma tabela de ligação aqui entre user e loja. Não estava aqui no nosso planejamento, vamos colocar ela aqui no nosso planejamento. A gente colocou um user benefício, mas a gente não colocou um user loja. Vamos colocar aqui na nossa documentação. Essa vai ser uma tabela aqui para a gente poder fazer o N2N, né? Entre os dois bancos, né? Então ela é um relacionamento N para N, não é N para 1 e nem 1 para 1. Né? Então 1 para 1 é sempre uma tabela ligando com uma outra só, né? Então significa que aqui no nosso caso a gente não tem nenhum caso 1 para 1, que significa, por exemplo, que a loja só pode ter um benefício, o benefício só pode ter uma loja. Aqui no nosso caso, uma loja vai ter vários benefícios, então ela é um N para N, né? Então, 1 para N na verdade, né? Então, um benefício só pode estar para uma loja, né? E uma loja pode conter vários benefícios. A mesma coisa o usuário, né? O usuário pode conter vários benefícios. Aqui é N para N, né? Então o usuário pode conter vários benefícios e um benefício pode conter vários usuários, né? O usuário só pode conter uma visita. Aliás, a visita só pode pertencer a um usuário e o usuário pode ter mais de uma visita. Né? E mesma coisa para a loja. Então, então aqui a gente não tem nenhum caso 1 para 1. Né? Então a maioria dos nossos casos são N para 1 ou 1 para N. Né? E a gente tem aqui 2N para N. Então aqui a gente pode ver se a gente fez as foreign keys direitinho. A gente pode vir aqui no view diagram e a gente consegue ver as ligações, tá vendo? Então isso aqui que é legal. Então a gente consegue de uma forma visual olhar ele. Uma coisa que eu gosto muito no Workbench, quem puder instalar, é que aqui nessa parte do diagrama tu consegue fazer a edição da tabela. Não só da tabela, mas as ligações entre as tabelas e a edição da tabela. Então eu acho bem legal isso lá no Workbench. Aqui no TheBeaver eu não consegui fazer. Não sei se dá pra fazer. Pelo menos eu não consegui. Não é um cara que eu tô acostumado a usar. Então agora a gente vai aprender aí. A gente vai aprender. Então vamos para o nosso benefício. Né? Então, não, vamos terminar a parte de usuário aqui. Vamos fazer a parte de visitas. A gente tem que ter lojas também. Então vamos terminar aqui de construir nosso banco. Então vamos criar uma tabela de visitas. Então tem user, tem loja. Então são as tabelas mais importantes. Vamos criar uma visita. Uma visita precisa ter um ID de loja e um ID de usuário, né? Então porque ela precisa estar vinculada aos dois. Então vamos criar uma nova tabela aqui. Como é que eu crio uma tabela nova? Aqui dentro. Ok, create table. Então vamos anotar aqui visitas. Nossa tabela. Vamos criar uma coluna nova aqui. Então coluna ID. Nosso ID vai ser do tipo inteiro. Não pode ser nulo. Ele é autoincremente. Não precisa default, não precisa. Ele é único. Ele é uma primary key.
Não defino o tipo de unsigned. Ok. Ok. Então aqui está nossa coluna ID, né? A gente precisa ter um ID. A gente precisa ter um ID do usuário. Eu quero saber qual foi o usuário que visitou, né? Olha aqui, ó. ID int unsigned, not null, auto increment unique. Tá. O unsigned aqui é legal a gente colocar porque significa que a gente não está trabalhando com números negativos, porque um ID nunca pode ser número negativo, né? Isso nos permite trabalhar com mais números. A gente vai ter um byte a mais de storage ali dentro e mantém as informações coesas também, né, da nossa aplicação. Ele não é primary, não é autoincremente, não pode ser nulo. Vamos alterar esse campo aqui. Para mesmo unsigned, então ali inteiro unsigned. Então a gente tem o ID de usuário, vamos colocar um ID de loja, né? Eu quero saber de qual loja. Ver esse cara. Vamos colocar um created at. Esse aqui vai ser importante porque a gente precisa saber em que data e hora o cara, principalmente a data, né? O nosso cliente passou por lá. Então, not null nesse carinha aqui. Aqui tá, aqui eu botei tipo errado, né? Tipo date time. E afins de soft delete a gente vai colocar um updated at aqui pra a gente conseguir fazer o nosso histórico, né? Date time. Deleted at date time. Então o deleted at ele serve para a gente fazer o nosso soft delete. Então se a gente quiser deletar uma informação do banco, a gente só coloca uma data nesse cara, a gente não precisa deletar ele de forma física. Isso faz com que a gente mantenha as informações dentro do banco e não tenha risco de perder. Porque se a gente criar se a gente começar a gestionar isso apagando, né? Então a gente pode apagar uma informação que a gente queira recuperar depois. Então essa aqui é uma boa prática da gente trabalhar. Um soft delete resolve muito medo de perder dados do banco. Então aqui a nossa tabela. Então a gente colocou o ID de usuário e ID de loja. Então a gente precisa criar uma foreign key nesse cara aqui. Então vamos criar uma nova foreign key. Create new foreign key. Como é que funciona a foreign key aqui? Ele está dizendo com qual.
tabela referente. Então vamos trabalhar com a tabela loja. Não tô conseguindo clicar aqui nas coisas. Travou tudo. Ah, aqui. Cannot the constraints. Ok. Vamos tentar de novo. Tá dando ruim aqui no app. Eu tenho que escolher aqui primeiro. Beleza. Não, isso aqui tá dando. Não faz sentido isso. Vamos criar a tabela aqui primeiro. Não tô com a manha desse The Beaver ainda. Então nossa tabela visita está ali criada. Mas eu queria criar uma foreign key. É que eu não tinha criado a... Tá, eu não tinha criado a tabela, por isso. Primeiro tem que criar a tabela, aí a gente consegue
fazer referência. Então eu quero fazer uma referência à tabela de loja, né? Eu vou usar aqui o meu ID loja, vai fazer com o ID da loja, tá? E aqui a gente vai criar ok, e vamos criar uma nova foreign key para user, aonde a gente vai linkar com o ID usuário da nossa tabela. Beleza? Então a gente criou aqui dois relacionamentos aqui na nossa tabela, vamos salvar e se a gente der um reload aqui, temos como dar um reload. Aqui, refresh, bem na minha cara. A gente tem aqui o nosso user loja criado com as duas referências. Aliás, o nosso visitas, né? Então a gente tem o nosso visitas e a gente tem. Ah, Davi, mas por que a gente não usa esse user loja aqui para armazenar as visitas? Sim, a gente poderia ter aqui no user loja um contador de visitas, por exemplo. A gente poderia fazer várias coisas, a gente poderia trabalhar aqui dentro desse cara para fazer isso. Só que aqui minha ideia é deixar de forma independente o que é um sistema de login do que é o sistema de contabilização das dos benefícios, né? Porque os benefícios geralmente vão ter regras que são vinculadas a visitas, que a gente está trabalhando primordialmente com visitas. Depois a gente pode pensar em outros casos. Vamos trabalhar só com visitas por enquanto. Vamos fazer a entrega de uma feature primeiro, né? Então aqui a ideia é separar bem, né? O que é um login, né? Então do que é um visitas. Porque aqui depois nesse cara user loja a gente pode aumentar ele para, por exemplo, criar perfis de acesso ou coisa desse tipo, níveis de acesso, né, e controle, coisa desse tipo dentro do back office, enquanto esse aqui está realmente contando as visitas de clientes, né? Então aqui a gente tem um back office, então pensando dentro do nosso sistema, então parte de administração, e aqui a gente tem as visitas realmente efetuadas. Então assim a gente deixa uma coisa, outra coisa, e não começa a misturar alhos com bugalhos. Daria para fazer, daria, mas a gente estaria adicionando muita complexidade aqui, né? Então assim a gente deixa duas coisas separadas, diminuindo complexidade, tá? E isso nos ajuda a ter uma manutenção de código, escalabilidade melhor. Depois ficar fazendo query aqui para fazer contabilização de visitas é complicado também. Beleza? Então a gente tem nossas visitas aqui. Vamos ver o que mais. Então a gente criou nossas visitas, a gente criou nosso user, a gente criou nossa loja, a gente criou o user loja. Vamos criar agora a tabela de benefícios. Então a tabela de benefícios são os benefícios que eu quero dar. Ainda não sei como é que a gente vai fazer a questão. Bom, vamos ver agora. A questão é que benefícios a gente pode dar vários tipos de benefícios, né? Vamos criar um único tipo de benefício agora, que é o do tipo de 100% de desconto por vezes
de utilização, né? Então, utilizei X vezes, eu ganho 100% de desconto. Então a gente pode, tá, legal. Em cima disso a gente já pode fazer algumas brincadeiras aqui. Então, primeiro vamos criar nossa tabela de benefícios. Então, new tabela, new table, benefícios. Então, uma tabela de benefícios, ok? Colunas, vamos criar uma nova coluna aqui, create new. Então, vamos começar com o ID, né? Meu ID é inteiro, mesma coisa. Meu ID é inteiro, unsigned, not null, auto increment, unique, primary key, beleza? Então, esse cara aqui não tem como fugir. Esse cara aqui é o que vai fazer a gente procurar, buscar e etc. Vamos criar uma nova coluna. Nome do meu benefício. Nome. Deixar um varchar 100 ali, beleza? Ele não pode ser nulo. Não é autocremente, não é ID, né? Então, beleza. Temos o nome. Então, vamos criar uma nova coluna. Descrição. Pode ser nulo. Não vamos brigar o cara a botar uma descrição. Aqui já vamos botar um campo do tipo texto. Então, ele pode ter mais... Pode ter um textinho maior, né? Do que o nome. Então, ele vai botar um nome, vai botar uma descrição. Aqui a gente vai ter um campo de regra, né? Então, a gente tem uma regra. Essa regra, vamos colocar um campo do tipo enum. O que é um campo do tipo enum? O campo do tipo enum é um campo que a gente pode colocar coisas pré-definidas, né? Então eu posso predefinir ali os tipos ou o que eu vou querer trabalhar. Então vamos colocar o campo enum. É not null. Como é que eu defino os valores do meu enum aqui? Acho que é no expression. Eu não tenho certeza se aqui é no expression, tá? Vamos colocar no expression. Mas eu não tenho certeza se é aqui. Então a gente vai dizer o seguinte. A gente vai dizer que o nosso enum ele pode ser de alguns tipos, né? Então vamos pensar aqui qual é o tipo que a gente quer fazer agora. O tipo que a gente quer fazer agora é o tipo de visitas, né? Então a cada X visitas ele vai ganhar o seu benefício, né? Então vamos colocar aqui visitas, tá? Então o que é legal, né? No enum é que tipo se a gente tiver um outro tipo de condição que não for visitas, o que poderia ser? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar, vamos ver o que poderia.
indicar, né, indicações, né? Então eu poderia trabalhar com a ideia de indicar. Então indicou um cara e esse cara fechou, esse cara comprou. Então, né, indicação poderia ser um outro. Indicação. O banco não pode ter acentuação, né, galera? Então, né, então aqui eu tô dizendo para ele, por exemplo, que no meu Enu1, lembrando que eu não sei se aqui no The Beaver é no Expressions que se coloca, tá? No MySQL Workbench a gente coloca direto aqui, então eu não tenho certeza aqui, tá? Mas aqui eu estaria dizendo para ele o seguinte: esse campo ele pode conter dois valores já pré-definidos, de dois valores pré-definidos, visitas ou indicações, né? E eu posso dizer que meu valor default é visitas, tá? Então eu posso dizer aqui para ele visitas. Será que é no key? Não posso definir nada no key. Vou manter no expression aqui. Então legal, aqui. Não é ali no expression, tá? Ele tinha que colocar aqui do lado do enum aqui aquela informação. Então não é aqui no expression. Extra talvez? Vamos ver. Talvez, hein? Aqui a gente consegue editar. Não, esse aqui não consegue editar. Não, tá errado isso aqui. Não vai rolar. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu ver antes se eu consigo editar por aqui, pra gente aprender essa interface aí. Ai. Eu teria que poder colocar aqui. Aqui, ó. Posso editar. Legal. Esse aqui é o correto. Vamos ver. Agora sim. Enum visita ali. Default visitas. Tá. Isso aí. Tá. Só que meu visitas tá vindo como operador aqui. Tem que ser um string, né? Aí. Beleza. Tá, agora sim. Então, do que eu tô dizendo que o menu pode ser de dois tipos diferentes, visitas e indicação. Sendo que meu valor padrão é a visita, beleza? Aqui faltou a gente colocar colunas aqui. Vamos terminar agora de colocar essas colunas. Tá, então eu quero fazer ele do tipo... Então ele vai ter um tipo. Eu quero uma nova coluna. Que ela vai ter o nome... Então nossa regra é um tipo enum, beleza? Eu vou ter a gente vai ter um mínimo, então ele precisa atingir um mínimo para poder disparar o benefício, né? Então que é a condição. Então aqui a gente tem que ter condições para disparar o benefício. Então vamos criar uma condição de mínimo, que é um inteiro.
Tá? Ele pode ser nulo porque a minha condição pode não ser essa. Então preciso ter uma condição, pelo menos uma condição pra gente iniciar. No caso, se ele tiver indicação, também, né? Indicação também, tem que ter no mínimo uma indicação pra ela validar aqui, né? Então, se fosse indicação, eu teria que ter um mínimo também. Então, acho que o mínimo, por enquanto, vale para os nossos dois tipos, tanto visitas quanto indicação. Eu tenho que ter, no mínimo, atingir o mínimo, né? A gente poderia colocar o máximo? Poderíamos. Não vejo muita aplicação para o máximo, mas vamos colocar o máximo só pra gente ter um jogo, né? Vai que precise em algum momento. O máximo. Uma data de expiração. DT expiração. Vamos botar uma data de expiração. Date time porque pode expirar, sei lá, meio-dia, né? 10 horas da noite. Então a hora pode ser quebrada. Vamos deixar um date time. E os nossos padrões ali, né? Created at. Seguir o padrão ali. Não sei qual é o ORM que a gente vai usar ainda. Então, created at já segue um padrãozinho aí de mercado. Updated at e o nosso soft delete. Deleted at. Beleza? Então aqui. Esse nosso cara se comunica com quem? O nosso benefício tem que estar vinculado a uma loja. Então tem que ter um ID loja. ID loja. Não pode ser nulo. Como os nossos primary keys são unsigned, a gente precisa dizer aqui que o nosso inteiro ele é do tipo unsigned, tá? Senão vai dar ruim, a gente não vai conseguir fazer a foreign key lá, tá? Aqui, beleza. Consigo trazer pra cima? Deixa pra depois. Ficou lá depois, né? Então, vamos criar nossa tabela aqui. Essa tabela já ficou grandinha, né? Executando, demora um pouquinho, porque não tá local, né? Ele tá executando lá na AWS. Então demora um pouquinho toda vez que a gente faz. Toda vez que demora muito para fazer uma alteração, ele quebra a conexão. Então precisa se conectar lá de novo. E aí isso demora um pouquinho.
Foi. Então, nossa tabela criada. Se a gente for lá no nosso desenho e der um refresh, ó, tá vendo? Ela tá sem as ligações, né? Então, ela tá solta aqui. Então, vamos criar o nosso vínculo de loja. Então, ela tem que ter um fiozinho aqui pro de loja aqui. Tá, então vamos criar lá. Deixa eu salvar esse aqui também para não precisar ficar tendo que redesenhar toda vez. Então aqui, vamos criar a nossa foreign key com a loja, o nosso coluna dessa nossa tabela vai ser o ID loja e ele vai criar o nosso vínculo lá. Tá? Isso vai depois nos trazer performance na hora de fazer join e união entre as tabelas, tá? Quando a gente for fazer queries com múltiplas tabelas, isso vai nos ajudar em performance. Então é importante a gente ter as foreign keys bem cadastradinhas, bonitinho. Olha lá, pum, veio a nossa ligação ali. Vamos deixar aqui bonitinho nosso diagrama. Então falta uma tabela só para nós, que é a tabela de ligação entre user e benefício. Por que eu tinha colocado pivô aqui? Contei dentro da tabela pivô, data diferente integração. Ah, sim, a data de expiração do benefício. Tá, mas por que a gente vai botar uma data de expiração de benefício na tabela pivô entre benefício e usuário, se a gente já tem uma data de expiração dentro do benefício? Porque a data de expiração do benefício significa a expiração de vinculação daquele benefício. Então, por exemplo, eu coloquei que a minha promoção ela vai ocorrer até o dia 10 do mês, beleza? Então, até o dia 10, até a meia-noite do dia 10, ela vai estar ativa. Todo mundo que adquirir aquele benefício até o dia 10 tem 30 dias para utilizar, né? Então, quando ele acabar ali, quando ele receber o benefício, que é até o dia 10, ele ainda tem 30 dias. Então, a data de expiração que a gente está falando aqui é a data de expiração que o tempo que o usuário tem para utilizar, e não o tempo de veiculação da campanha. São coisas diferentes, tá? Então, por isso que a gente vai colocar essa data aqui. Tem alguma outra coisa que eu pensei aqui? Não tem. Então vamos fazer o básico por enquanto. Depois a gente pode deixar mais complexo. Mas vamos começar agora com o básico, que é criar a tabela pivô entre user benefício e colocar uma data de expiração. Então, create new table. User benefício. Colunas. Vamos criar uma nova coluna. Coluna ID. Ela é do tipo integer unsigned, not null, auto increment, unique, primary key, beleza? Pum. Sempre a mesma coisa, tá? Essa parte inicial aqui é sempre igual. Já poderia criar aqui o created at, deleted at, updated at, mas como eu gosto de colocar eles por último, vamos criar as outras coisas antes. Então, ID. Essa aqui é uma tabela de ligação. A gente não precisava ter o ID, tá? Então vamos tirar o ID fora, porque a gente vai fazer outra coisa maneira. Integer unsigned, not null. Não é
auto-incremente. Ok, ok. Como é que eu... Aqui. Deleta. Acho delete. Yes. Yes. Ok. Tá, então a gente vai fazer uma... A gente vai fazer uma chave dupla aqui, né? Uma chave com 2 IDs, tá? Então, eu tenho ID do usuário, eu tenho ID benefício. Benefício. Então, nesse caso aqui, a gente não vai ter um ID primary key auto-incremente, tá? Porque é uma tabela de ligação. Então, a gente vai ter o ID do benefício e a gente vai ter o ID do usuário. A gente vai ter uma data de expiração. Vamos seguir o mesmo padrão do outro, né? DT expiração. Date time. Not null. Not null, ele pode ser nulo, sim, pode ser eterno. Ok. E aí a gente vai ter um created at. Date time. Vamos seguir o padrão aqui. Updated at. Deleted at. Date time. Ok. Então, essa tabela aqui é que efetivamente diz para nós que um usuário ganhou um benefício, tá? Esse benefício pode ou não conter uma data de expiração e o ID. Benefício não pode ser nulo, ele tem que ser obrigatoriamente tem que ser preenchido. Tá fazendo conexão ali com a AWS. Esperar aí ele fazer conexãozinha. E salvar nossa tabela. E aí a gente cria foreign key. Aí. Criou nossa tabela. E agora vamos colocar a nossa foreign key aqui. As duas, né? Temos que fazer duas. Que é o ID do benefício. E o ID do usuário. Então, refresh. Vamos organizar aqui nossas tabelinhas.
vamos revisar nossa estrutura. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo que a gente quer fazer aqui com o que a gente tem. Então eu quero poder criar benefícios para uma loja, eu quero poder criar lojas, eu quero poder criar usuários para acessarem essas lojas, eu quero poder criar usuários que vão visitar a minha loja e a partir de um número X de visitas eles vão ganhar benefícios. Aqui que tem uma data de expiração para utilizar ou não o benefício. Então, se eu quiser pegar todos os usuários de uma loja que são do tipo administrador, não tenho isso, ó, porque aqui eu não, no nosso usuário a gente não definiu que é do tipo administrador. Mas a gente está usando, a gente tem a tabela de ligação de user loja, o que não significa nada, né? Porque esse usuário pode ser de back office ou não, né? Então aqui a gente está separando o login da estatística de visitas, tá? Então vamos criar na nossa tabela de usuário. Ele não deixa eu alterar aqui mesmo, que chato. Então vamos pegar o nosso usuário aqui e vamos editar. Eu quero colocar uma coluna nova aqui. Uma coluna boolean, do tipo boolean, para dizer se ele é do tipo administrador. Not null. O valor padrão é 0. Que eu vou obrigatoriamente informar que ele é um administrador de forma consciente, não de forma através do sistema automático. O sistema automático sempre vai botar ele como sendo um cliente, e aí ele pode virar um cara do tipo administrador. Ok? Então por isso que ele sempre começa com 0. Né? E aí agora vai aparecer aqui. Eu vou ter que dar refresh. Se eu der refresh vai fechar. Ah, tá, já apareceu. Badmin. Tá. Então badmin. Esse B ativo tá errado, tá como tipo numérico. Ah, tá como, mas é que ele não tá como tinyInt 1. Vamos botar bool aqui. Tá como, só como tinyInt. Deixar os dois como boolean. Ele converte para tinyInt 1. Beleza. Tá, então aqui a gente tem nosso campo padmin, ativo. Então a gente pode ativar ou ativar. A gente pode colocar ele como administrador ou não. E hoje, galera, eu vou fechar por aqui, porque senão eu vou entrar no próximo tópico e a gente não vai conseguir avançar. Tá, o próximo tópico que a gente vai entrar vai ser, na próxima conversa, a gente vai trabalhar na AWS. Opa, não é esse aqui. Cadê? Ah, tá aqui. A gente vai trabalhar na AWS construindo uma EC. Tá, então
já vou adiantar aqui, dar uns spoilerzinhos. A gente vai construir o nosso primeiro servidor. Então a gente vai construir servidor, a gente vai construir uma chave de acesso, a gente vai acessar o servidor, a gente vai instalar as coisas dentro do servidor. Então vai ser uma linha bem bacana a próxima, tá? Então aqui dentro do nosso roteiro a gente fechou a estruturação de um banco de dados básico, tá? Então a gente fechou o nosso primeiro card aqui. A gente vai para o nosso segundo card agora aqui, que vai ser a construção da nossa API. Então, para construir a nossa API, a gente vai precisar construir, né, a infraestrutura dela, que vai ser uma máquina EC2 aqui, para a gente poder brincar e conectar com aquele banco lá. Beleza? E aí a gente deve dar... Talvez a gente vai começar a dar os primeiros passos dentro do Node. Beleza? Então a gente, talvez na próxima conversa, a gente tenha código e programação. Show, galera? Então vou nessa e até a próxima.